Fala galera, depois de 5 meses enrolando, é chegada a hora de falar desse cara aqui, Zenfone 3 Zoom. Vamos conferir o que eu achei desse aparelho? Bom, esse review ele demorou um pouco para sair por um motivo muito... na verdade são vários motivos, não foi apenas um em específico. Eu tive alguns problemas, né, de ordem pessoal, correria e tal, e além disso, o aparelho no começo, né, logo quando a gente recebeu, a gente estava com o sistema em fase beta, né? O que vocês receberam, se você já comprou o Zoom ou o que você ainda vai comprar, a gente estava com um sistema um pouco à frente do que vinha para o mercado, porque nós estávamos dando esse suporte para a ASUS, né, dando opinião sobre o que podia melhorar ou não. Então não seria muito justo fazer uma análise que, se você fosse para a loja, iria encontrar um aparelho que não tivesse todas as funcionalidades ou que tivesse uma experiência diferente do que a gente estaria reportando aqui para vocês. Então, por esses motivos, a gente acabou postergando um pouquinho, acabou sendo um poucão, né? Porque juntou o final do beta com correria do dia a dia pessoal e acabei não conseguindo fazer a resenha dele tão rápido quanto eu esperava. Mas vamos tentar fazer o mais completo possível, mas também sem ser um vídeo muito grande abordando os principais pontos do aparelho. Então, vamos lá? O Zenfone 3 Zoom, ele tem um design bem diferenciado, né? Como vocês podem ver, o aparelho ele é todo em metal. Ao contrário do irmão mais novo, a gente tem um aparelho em metal e vidro, né? O Zenfone 3 ele vem com a traseira também em vidro e com um design muito refinado. Como vocês podem ver aí, o aparelho ele, né, vocês já conseguiram ver no unboxing, então eu não vou entrar tanto nesse detalhe, mas o que chama a atenção nesse aparelho é a espessura para a quantidade de bateria que ele tem, coisa que eu vou falar depois, mas é impressionante ver como a ASUS trabalhou para refinar o design e conseguir um aparelho fino, não tão pesado, afinal de contas são aproximadamente 170 gramas, e conseguir embarcar tudo que ele embarcou aqui. Então, o design dele é muito bem acertado, é uma evolução muito grande, e a gente pode dizer aí que ele é meio que uma mistura aí do Zenfone 3, do Zenfone 3 Max, que já coloca o design em metal, e a gente pode dizer também que ele é um Zenfone 3,5, apesar de que o Marcel acho que provavelmente vai querer me matar, mas ele é o Zenfone Zoom, ele sempre é um aparelho de meio do caminho, né? A gente tem um aparelho principal, que é o Zenfone 3, e aí no meio do caminho entre o Zenfone 3 e o Zenfone 4 saiu o Zenfone Zoom, e normalmente o Zoom ele pega esse meio de caminho e aproveita muita coisa do anterior e traz algumas novidades que a gente vai ver na geração posterior, que é o Zenfone 4, que está em véspera de se lançar, né? Falta aí menos de 15 dias para isso acontecer. Então o principal destaque é na câmera dupla que a gente vê hoje no Zenfone 4, né, em toda a linha, seja ela frontal ou traseira, mas daí é papo para um outro vídeo. Uma coisa que chama a atenção e que teve muito questionamento de algumas pessoas é a questão da biometria. Ele, assim como os outros Zenfones da série 3, a biometria traseira não é frontal, como veio no Zenfone 4, só que, ao contrário do Zenfone 3, ele não tem uma biometria vertical, né? Ele não tem aquele traço que ficaria até aqui mais ou menos, e ele acabava sendo um pouquinho mais prático, especialmente para quem está segurando o aparelho. Ele subiu mais, e isso causou certa estranheza para alguns usuários. Nada que interfira muito no uso, mas você acaba tendo que deslizar um pouco mais o aparelho para poder segurar e liberar o aparelho na biometria. Há quem reclame da biometria na traseira porque não pode utilizar na mesa, mas isso é questão de gosto, e o Zenfone 4 acabou trazendo a biometria na frente como muitos queriam.
Outro problema que, na verdade, não é nem problema, mas um questionamento que a gente viu, né, especialmente quando a gente vê na linha A da Samsung ou no Zenfone, o Zenfone 3.1 ele mantém o mesmo padrão de porta de chip, né? A gente tem uma porta que ela é híbrida, ou seja, ou você escolhe colocar 2 chips, ou você escolhe colocar um chip mais um cartão de memória. Existe gambiarra para colocar dual chip mais o cartão de memória? Existe. O Daniel indica? Não. Por quê? Porque é arriscado. Você pode você pode danificar seu aparelho fazendo isso. Então, se você for fazer, faça tendo ciência de que você pode causar um problema no aparelho e danificar ele. Então, muito cuidado na hora de fazer essas gambiarras, porque pode gerar dor de cabeça e coisas do gênero. Normalmente, em qualquer marca, eu não estou falando apenas da ASUS, tendem a não ter garantia. Então, muito cuidado, porque isso é complicadíssimo. Então, essa gaveta ela é dual chip ou single chip mais um micro SD que, salvo engano, vai até 256 de armazenamento. Não, minto, de 2 teras de armazenamento. Obviamente, a gente ainda não tem armazenamento de até 2 teras para micro SD, mas é uma possibilidade que existe dentro do aparelho. Já existe a configuração para isso. Essa unidade que a gente recebeu aqui, ele é um Zenfone 3 128 GB. Existem outras opções, existe 32, 64 e o 128, que é esse que está na minha mão. E todos eles têm o mesmo hardware básico, né? Ele é um Snapdragon 625 com octa-core de 2.0, 4 GB de RAM e câmeras Sony, né? Tanto na traseira quanto na frontal. Eu estou colocando aqui na lateral os specs dele, né? Os key specs, para facilitar, porque não adianta ficar falando todos os números sem grande necessidade. Esse aparelho, como vocês já podem ter percebido, ele é um aparelho intermediário com acabamento premium, digamos assim. Então, não espere que seja um aparelho para brigar de frente com o S7, o S8. Não, a pegada dele é outra. Apesar da gente ter um aparelho muito acertado em hardware, ele não é um flagship. O flagship da linha é o Zenfone 3 Deluxe, que é com Snapdragon 821. Então, é um aparelho com uma pegada diferente. O foco dele é a foto e as possibilidades que a câmera dupla pode proporcionar, o que a gente só viu nessa geração nova na Samsung e na Motorola e em outras. Então, com relação a desempenho, o aparelho não deixa a desejar, desempenha muito bem. Eu estou colocando aí os jogos para rodar, um pedacinho de cada jogo que eu testei, né? Eu testei alguns e não senti engasgos ou problemas graves que impedissem de utilizar. No dia a dia, ele também desempenha muito bem as funções de utilização, sendo esse muito fluido. Praticamente não vi engasgos. Se teve, foi mais por causa de bug de aplicativo do que pelo aparelho propriamente dito. E muito estável, um aparelho muito estável. Hoje ele já está num nível de estabilidade muito bom. Então é uma possibilidade de análise que a gente sempre gosta de levantar, porque as pessoas acham que por ser um aparelho com câmera dupla tal, acaba querendo comparar com S7, S8. Gente, são mercados diferentes. Apesar de ter algumas vantagens em comparação, ele é um aparelho intermediário e não um flagship da marca ASUS. Bom, como eu falei lá atrás, a bateria desse aparelho é de 5.000 mAh, porém a gente tem um shape aqui, um corpo de 7.9 milímetros. É um aparelho extremamente fino para a quantidade de bateria que vem incorporada nesse aparelho. A engenharia que eles fizeram aqui para tornar esse aparelho magro desse jeito é impressionante, chama muito atenção, especialmente pelo trabalho que foi feito. A gente teve a oportunidade de ver
todo o desenvolvimento lá no onboard. Essa bateria, depois que eu fiz a atualização para ZenUI 4.0, eu rodei novamente o teste. Dessa vez eu não fiz o teste pelo Geekbench, eu fiz o teste de uso normal. Então eu fui de 100 a 6%, ou seja, eu não estou falando da bateria zerando, e eu consegui mais de 17 horas de uso, ou, se você assim preferir, 9 horas aproximadamente de tela, um pouco mais. Então é um aparelho que dificilmente vai te deixar na mão com relação à utilização no dia a dia. Obviamente, vocês têm que levar em consideração o seguinte: não existe milagre em qualquer aparelho que seja. Não adianta você colocar uma bateria Moura dentro do aparelho se você tem uma série de variantes que vão interferir na sua vida, como utilização de dual chip, operadoras que não funcionam direito, e no Brasil é o que a gente mais tem, brilho da tela e formas de consumo. Esse consumo aqui que eu falei, eu utilizei para navegação, 4G, dual chip e jogos ocasionais como Clash Royale. Então é um rendimento bem interessante e que me fez poder abolir de vez o carregador da minha vida. Pelo menos eu posso chegar em casa sem precisar tirar e colocar da mochila, ou então ter que deixar um em casa e um no escritório, porque eu consigo ficar o dia inteiro sem precisar carregar ele. Isso é muito importante, especialmente para quem fica o dia inteiro na rua, entre escola, faculdade e trabalho. Então, bateria tem um rendimento bom. Obviamente, ainda dá para melhorar, mas também eu não coloquei no modo economia de energia, eu coloquei no modo normal, eu não alterei nada. Então, redes sociais e tal, eu achei um rendimento muito bom. Se eu colocasse no modo economia, fatalmente iria render mais. Com o ZenUI 4.0 a gente tem menos transição, então já economiza mais ainda, e ainda tem o efeito do 12 que vai conseguir ainda economizar mais bateria. Então tudo isso faz com que o aparelho tenha um rendimento muito legal de bateria e não te deixe na mão durante o dia. Outra observação importante de se fazer quando a gente fala de bateria é que esse aparelho ele traz a possibilidade de utilização com carregamento reverso. O que raios é isso? Carregamento reverso é quando a gente pode pegar um aparelho qualquer, seja um MP3, MP4, tablet ou outro celular, e dar uma carga como se ele fosse um power bank. Então esse aparelho ele conta com carregamento reverso, na qual você pode carregar um outro smartphone, um outro gadget, e seu ou de um colega teu, e vem com o cabo OTG. Você pode conferir isso com mais detalhes lá no unboxing, que eu mostro o cabo OTG bonitinho, tudo direitinho. Então ele tem essa possibilidade, e obviamente o cabo OTG também te permite utilização com pendrives e afins, e aí meio que justifica também aquele raciocínio de 2 teras, provavelmente HDs, apesar de que HD externo talvez não, mas pendrives e tal, seja viável você colocar um pendrive de grande capacidade, maior do que a gente tem hoje com micro SD, no OTG, e fazer uma sincronia e armazenar dados ali. A vantagem de ter demorado um pouco para fazer esse vídeo foi poder ter acesso já com certa antecedência, quer dizer, com certa praticidade, a ZenUI 4.0. Obviamente essa ZenUI aqui ela está um pouco customizada, na interface original dela é branca, mas você pelos temas consegue alterar, isso é um padrão da própria ASUS, tá? Algumas coisas mudaram, né? Inclusive, deixa eu botar aqui o tema original para ficar mais prático de vocês entenderem como funciona esse aparelho aqui com relação à interface. Meus temas foi. Então assim, esse aparelho, como vocês podem ver aqui, nossa, muito claro. Como vocês podem ver aqui, a interface é branca. Deixa eu tentar dar um pouquinho mais de foco. Como vocês podem ver, a interface é branca e ele tem um design muito mais minimalista do que era a ZenUI 3. A gente tem as configurações também com ícones
muito simples e muito bem desenhados, e o aparelho já no Zen-UI completo 4.0. Ele traz embarcado como software o Android 7.1.1. Esse sistema ele é um dos mais recentes. Obviamente a gente já teve o lançamento do Android O, porém o Android O ainda não chegou para praticamente ninguém, tirando a galera que utiliza o Pixel. Então é um aparelho que vai receber o Android O. A ASUS já confirmou, não só para ele, mas como para toda a linha Zenfone 3. Não sei se vão ser efetivamente todos, porque talvez tenha um ou outro ali que acabe não entrando nessa conta, mas a grande maioria, os principais, pelo menos os que a gente vê aqui no Brasil, já estão confirmados para Zen-UI 4.0 e para o Android Oreo, que é o Android 8.0. Então, ele é o aparelho mais atualizado. Obviamente, a gente tem que também observar o seguinte: ele vai receber o Android O, mas o padrão da ASUS é sempre atualizar um flavor. O que seria isso? Uma atualização grande para o aparelho. Então, esse aparelho saiu no 6, recebeu o 7 e vai receber o 8. Então, a ASUS já está excedendo a promessa que ela tem normalmente de atualizar uma vez só. Então, tenha ciência de que pode ser que depois do O, esse aparelho não receba mais atualizações. Obviamente, devem rolar custom ROMs aí pela internet e tal, para quem é tarado por atualização, mas fica também a observação de que a ASUS tem o padrão de sempre, por mais que não atualize a versão, ela libera atualizações de segurança posteriores. Inclusive, o Zenfone 2, se eu não me engano, até hoje recebe atualização de segurança, patch de segurança e correção de alguns bugs que podem ser identificados. Inclusive, esses bugs que são identificados é um negócio que é bem legal, porque a ASUS ela trabalha muito com o feedback do cliente, né, com o feedback do usuário. Então, o ZenTalk, né, que é a comunidade da ASUS, né, um site gigantesco lá fora, recebe muito os feedbacks, e quando você tem um feedback de algum bug, eles correm para resolver. Então, muitas das vezes até alguns bugs que surgiram aqui no Brasil foram referências para correção no mundo inteiro. Isso foi no Zenfone 2, Zenfone 3, aconteceu isso inclusive. E com o Zenfone Zoom, obviamente, não vai ser diferente. Então, fica a observação. Pode ser que não receba acima do O, mas isso não significa que ele vai deixar de ser atualizado com patch de segurança. Obviamente, o principal destaque desse aparelho aqui tem que ser a câmera. Afinal de contas, é o câmera phone da ASUS. O Zenfone 3 é a terceira geração dessa linha de aparelhos focados segunda, né, geração de aparelhos focados em foto. Ele traz aqui atrás duas câmeras, deixa eu focar aqui melhor, duas câmeras com sensor Sony IMX362 com resolução de 12 megapixels e abertura de 1.7. A diferença aqui nessas lentes é a distância focal. Enquanto essa daqui é 25 mm, essa de cá é de 59 mm. Essa câmera ela tem uma captação, uma sensibilidade de 1.25, e esse 1.25 é potencializado pela Pixelmaster, tecnologia da ASUS, multiplicando isso por 2. Então ela passa de 1.25 para 2,5 de sensibilidade. Ela tem um zoom ótico de 2.3, ou seja, aquele zoom que a câmera vai até o objeto, de 2.3x. Obviamente, a versão anterior tinha um pouco mais de zoom, mas segundo a ASUS foi observado que os usuários não usavam todo o potencial de zoom, então ela teve uma redução para se adequar ao uso do usuário, e um zoom total digital de 12x. Obviamente, quando a gente dá um zoom muito grande, você perde resolução, o que é de se esperar, especialmente num aparelho que, né, a gente está levando dentro do bolso, não é uma câmera semiprofissional ou uma DSLR. Esse aparelho ele é capaz de fazer gravações até em 4K para filmagens, e ele possui estabilização OIS e EIS, ou seja, estabilização ótica e eletrônica. O foco dele é a laser, esse quadradinho aqui atrás, preto.
tá? E ele tem um foco de 0,03 segundos, o que é um foco relativamente rápido e excelente para quem não quer ficar perdendo tempo esperando o foco ir e voltar até conseguir chegar ao ponto que você quer e poder capturar a foto. Afinal de contas, nem sempre a gente pode esperar por esse tempo todo. Na frente a gente tem outro sensor da Sony, só que o IMX214, 13 megapixels, 1 megapixel a mais do que nas câmeras traseiras, porém com uma abertura um pouco menor, né, um pouco maior, sei lá, de f2.0. Me esqueci de comentar, esse aparelho ele tem a possibilidade de fotos em RAW. O que seria isso? É aquela foto crua, sem edições e sem trabalho do software para que você possa editar essa foto com mais qualidade nos editores de imagem, né, como o Snapseed no celular ou então até no Photoshop lá no computador. Então ele traz essa possibilidade que normalmente a gente já via em câmeras DSLR e em alguns flagships. Então a Asus ela incorporou nesse intermediário premium aqui focado em fotos essa possibilidade. O resultado das fotos me satisfez muito. Se vocês forem olhar aí tô colocando algumas fotos agora que eu capturei durante o onboard. Vocês podem reparar a riqueza de detalhes nas fotos e até eu vou colocar depois, vou colocar aqui na descrição o link para o meu Flickr, onde estão todas as fotos que foram registradas com ele durante o onboard. Vocês vão conseguir ter uma noção melhor de como funciona essa câmera e todo o potencial que ela tem de trabalho. Obviamente, isso foram fotos registradas há 5 meses atrás, então podem haver diferenças na resolução. Também estou colocando aí dois links, na verdade, né, um link e um vídeo aí na frente, com as captações de vídeo com ele, né? Eu fiz uma captação diurna, né? Ambas foram de show, sendo uma de manhã, na parte da tarde, ali por volta de meio-dia, 1h, e outra à noite, em torno das 7 horas da noite, que já estava bem escuro, e dá para vocês terem uma noção de como é a filmagem. Ambas foram em Full HD, não foi em 4K, porque senão ficaria muito pesado e não faz muito sentido eu gravar em 4K. Não achei necessário fazer isso, mas o aparelho possui essa possibilidade. O principal desse aparelho é a possibilidade de você ter um aparelho com uma bateria muito grande, possibilidades de câmera e sem ter que sofrer com um aparelho muito grosso ou muito pesado. Obviamente, quando a gente fala muito pesado, a gente está considerando aí mais do que ele pesa, porque 170 gramas é um peso que a gente considera razoável. Óbvio, existem aparelhos muito mais leves. Se a gente pegar, por exemplo, um Alcatel 3, ele tinha 120 gramas, 130 gramas, se eu não me engano. Então era bem mais leve, mas obviamente não tinha a quantidade de recursos e bateria que esse aparelho tem. Apesar dos pontos que a gente citou ali, é um aparelho que eu gostei muito, né? Foi um aparelho que me deixou muito confortável, um aparelho que me fez sentir usar mais o dispositivo durante o dia a dia, sem precisar me preocupar se a bateria ia ou não chegar ao final do dia, e sem me preocupar com a quantidade de tarefas em segundo plano. Os 4 GB de RAM e o Snapdragon 625 conseguem segurar as coisas com muita facilidade, e isso é importantíssimo, especialmente para quem vive conectado como vocês e como eu, na qual a gente utiliza redes sociais, jogos, produção de vídeo, fotografia e todo o resto. Então ele é um aparelho que tem mais pontos positivos do que pontos negativos e que vale a pena conferir. Obviamente, você tem que colocar na sua mente o seguinte: ele é um aparelho feito para basicamente fotos. Se você não está focado tanto em fotos, talvez não seja a tua pegada. Obviamente, existem opções mais baratas e que vão te satisfazer tanto quanto ele. Por exemplo, o próprio Zenfone 3, que é o irmão menor. Quando a gente fala irmão menor, a gente fala de valor, a gente fala de
Dimensões a gente pode até falar, porque existe o 5.2, mas o 5.5 incrivelmente é praticamente igual a ele em tamanho e dimensão, só que um pouco mais leve, e que também vai te dar vai te atender muito bem. Então você tem duas opções. Se você quer um aparelho para câmera e com mais bateria, vai de Zenfone 3.1. Se você quer um aparelho mais leve, com acabamento em vidro e com uma pegada um pouco menor até, aí você mais opções de preços abaixo, aí você já vai de Zenfone 3 ou então outros players de mercado que eu não tenho necessidade de citar aqui, porque são outros vídeos que a gente vai comentar depois e comparar e tal. Ambos possuem, desses dois, né, Zenfone 3 e Zenfone 3.1, possuem basicamente o mesmo hardware, tirando 5.2, que é 3 GB de RAM, mas o de 5.5, né, que a gente pode, digamos assim, comparar basicamente, possuem o mesmo tamanho de tela, a mesma resolução, né? A mesma tela que a AMOLED. A gente tem o mesmo processador e a mesma quantidade de memória RAM, variando obviamente a quantidade de armazenamento. Então fica aí a possibilidade. Obviamente também a gente encerra aqui o vídeo, mas isso não quer dizer que a gente não responda a vocês os comentários ali embaixo, e vocês podem mandar o que vocês tiverem de dúvida ou pedir ajuda em alguma coisa, que na medida do possível a gente responde e tenta auxiliar de alguma forma. Bom, galera, é isso. O review fica por aqui. Agradeço a você que ficou até agora com a gente. Se você curtiu, deixa aí o teu joinha, a casa agradece pela moral. Se você não curtiu, dá o seu like, não tem problema. A gente acha que isso é um feedback e a gente curte bastante ver o que vocês acham dos nossos vídeos. E, como sempre, espaço aberto nos comentários para vocês interagirem com a gente e tentar tirar as dúvidas que podem ter sobrado aí no meio do caminho, beleza? Então, e fica a observação: se você ainda não é assinante do nosso canal, não esqueça de assinar e ativar a sinetinha que fica aqui embaixo também, beleza? Então é isso, valeu galera, um abraço e tchau, tchau!